Excelente noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui no canal Escritório Nildo Moraes. Aqui você sempre sabe, sempre tem dicas para ampliar, gerir o seu negócio de forma eficaz. E você é sempre muito bem-vindo. Mais uma noite aqui conosco, né? Meu amigo Roman Zdowski. Seja muito bem-vindo, meu caro. Nildo, boa noite, tudo bem? Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre algo que já existe uma legislação específica para isso e muitas empresas necessitam, né? Inclusive, várias empresas muitas empresas já implantaram esse novo sistema, né? Que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, para quem não assistiu ainda a outra live e não sabe aí, fala um pouco da tua formação profissional, técnico profissional, meu caro, por favor. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço a presença de quem está assistindo agora, de quem vai assistir esse vídeo primeiramente. Bom, a minha formação. Eu comecei a programar para computadores com 7 anos de idade. Com 12 anos eu hackei meu primeiro computador. É loucura, eu sei que... Mas toda criança, todo adolescente tem seu momento de loucura. Sou formado em engenharia de redes, porque eu me apaixonei pela área de segurança da informação ou segurança cibernética. E sou formado em engenharia de redes com cybersecurity e ênfase em cyber warfare, que é guerra cibernética, literalmente traduzido. Hoje eu sou estudante de ciências da computação, tecnologia e segurança da informação. Tenho certificação ISO 27001, ISO 27002. Tenho certificação AWS, para quem não entende, é Amazon, Patrociner e Security, que é uma especialidade em segurança. Também tenho certificação DPO, que é Data Protection Officer, que é para trabalhar diretamente com proteção de dados. No caso, GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, e a LGPD aqui no Brasil. Perfeito. Então, estamos aqui com um especialista. Inclusive você, médio empresário, pequeno empresário, posteriormente, vendo a live, quer implantar isso na sua empresa, nós vamos abordar todo esse tema aqui especificamente. Meu nobre, fala para a gente o que seria a LGPD. Bom, a LGPD, vamos falar que ela pode ser basicamente uma GDPR, né? General Data Protection Regulation, ou Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Ela é toda baseada, praticamente, na GDPR, e ela praticamente funciona para a proteção de dados dos usuários, não apenas na vida digital, mas também no mundo real. Quando nós passamos por um lugar e alguém nos pede para preencher um formulário, uma pesquisa de rua, algo assim. O que acontece? No Brasil estava meio esculhambada a coisa, né? Todo mundo fazia o que queria, todo mundo faz o que quer com a informação do titular, né, que é o cidadão, e não existia uma lei para proteção desse dado. Os seus dados acabavam parando num CD no centro de São Paulo, ou por venda em algum site no Brasil, né, Mercado Livre, entre outros sites, faziam esse tipo de venda. Tá? Usuários vendiam esse tipo de dados. Praticamente quem recebia aquelas malas diretas, né? Você recebia... Sim, às vezes... cadastro de dados, né? Às vezes você recebe um e-mail, um SMS, um telefonema de um banco, de uma empresa de telemarketing, que você nunca teve contato. Era possível porque, antigamente, como não tinha uma lei de proteção de dados, existia essa possibilidade, né? A empresa simplesmente comprava dados de um terceiro e aí revendia para as empresas de telemarketing, que acabavam fazendo essas ligações chatas muitas das vezes. Tanto que aqui em São Paulo existe o Não Perturbe, né? Um site do Procon, onde você coloca o seu número de telefone e se você estiver recebendo ligações sem permissão de uma empresa, você pode cadastrar lá que eles dão 30 dias para a empresa retirar o seu número de telefone do banco de dados. Então, praticamente, a LGPD ela veio para regulamentar isso, que estava uma bagunça, eles chegaram, peraí, aqui não é terra de ninguém, tá? Que pode tudo, faz tudo o que quer e pronto. O titular é o dono
da informação, e se ele não quiser mais, ele pode revogar essa informação, e o tratamento deve ser específico para a necessidade. E é isso. Tá. Uma introdução, Lei. Perfeito. Maravilha. Bom, então foi implementada essa nova lei. As empresas, seja pequeno porte, médio porte, grande porte principalmente, elas são obrigadas hoje a fazer essa implementação. Você tem um número para termos noção de quantas empresas ainda não optaram, não fizeram a implementação, e se tem um prazo estipulado para que todas as empresas possam se enquadrar nessa nova legislação, meu caro? Você teria esses números? Então, não tem pela questão de dificuldade que as empresas ainda estão tendo, porque assim, ó, nem todo mundo quer implementar. Nem todo mundo quer implementar pela seguinte questão. São vários pontos pequenos. Por exemplo, um banco, ele trabalha com determinados tipos de dados. Já uma loja de conveniência, um supermercado, trabalha com outro tipo de informação, o que acaba sendo um pouco difícil, tá? Também não existe um especialista na área de falar, eu sei tudo de LGPD, então acaba sendo difícil até de encontrar o profissional para fazer a implementação, tá? É demorado, porque existem algumas regras muito minuciosas que tem que ser prestada atenção, tá? Então, é difícil falar assim, falta 30%, 40%. Sinceramente, empresas de grande porte, né, empresas multinacionais, empresas de nível nacional, elas provavelmente já implementaram. Se não implementaram, estão implementando. Eu conheço empresas de pequeno e médio porte que ainda não implementaram, tá? Estão estagnados no ponto zero. O que acontece? Existem algumas empresas, por exemplo, multinacionais como Google, pegar aí a Microsoft, Amazon, o próprio Mercado Livre, né, que eles têm que seguir algumas regras específicas. Por quê? Às vezes o servidor deles, né, o lugar onde eles guardam a plataforma, não está no Brasil, então eles têm que seguir algumas regras importantes. Por exemplo, quando eles vão armazenar o dado de um brasileiro fora do Brasil, eles têm que seguir regras da LGPD, ou seja, eles têm que procurar um estado nos Estados Unidos que tenha uma lei compatível com a LGPD aqui no Brasil. Tá? Então, por isso, para essas empresas que têm, né, um grande poder aí de faturamento, né, eles têm uma facilidade maior. Já empresas nacionais de nível nacional, eles não vão ter esse problema de armazenar um dado nos Estados Unidos, o que muitas vezes acontece, já que as empresas estão todas migrando para o cloud, né, ou para a nuvem. Eu falo daqui a pouco o que é tecnologia em nuvem, né, como é que é usado, como é que é feito, como é construída essa tecnologia. Mas, enfim, em números reais, é impossível praticamente de falar quantas empresas faltam ainda fazer a implementação. Perfeito. Geralmente, em alguns casos, né, e eu falo isso quando é implementado, quando é imposta alguma nova obrigação acessória, geralmente, os órgãos, a Receita Federal, Secretaria da Fazenda, muitas vezes não estão ainda aptos sequer a recepcionar essas informações e levam um tempo até fazer até equalizar, né? O envio com o recebimento e o tratamento dessas informações. Tecnicamente, eu sei que muitas pessoas talvez não entendam, mas como seria esse tratamento? Você pode fazer uma breve explicação das fases de implementação, como funciona e como seria esses tratamentos? Se tem treinamento para a equipe, o que seria, assim, basicamente? Certo, vamos lá. A LGPD, eu até fiz umas anotações aqui, bem interessantes. A LGPD, ela fala que a empresa tem que ter, né, na lei tem que ter um controlador, que é a empresa que recebe os dados, um operador, que é uma empresa ou uma pessoa de natureza jurídica ou privada, que trata esses dados, e tem que ter um encarregado de dados, que é o DPO, tá? Que é o oficial de proteção de dados.
Então, eu vou explicar mais ou menos quais são os princípios de tratamento, e aí depois eu vou explicar a responsabilidade de cada uma dessas pessoas, tá? Bom, vamos lá. Existe uma adequação, tá bom, que tem que ser feita. Por exemplo, a maneira de como os dados são tratados, e os dados próprios devem ser razoavelmente alinhados a fins de tratamento. Isso quer dizer o quê? É o que eu falei antes. Imagina você está num banco, né? Você vai abrir uma conta em um banco. O banco não precisa saber a sua senha do usuário da empresa, por exemplo. Ou ela, às vezes, não precisa do nome da sua esposa, ou que já um plano de saúde precisa, certo? De um terceiro, como a sua esposa vai ser uma dependente, ou um filho vai ser um dependente. Então, o banco ele requer alguns dados, nome, sobrenome, RG, CPF ou carteira de habilitação, né? Às vezes, dependendo se a pessoa é de fora ou não, pede o passaporte ou a carteira internacional, né? Carteira de estrangeiro, desculpa. Tá? E aí tem a limitação... Como? Chama RNE. Isso, o RNE. Aí tem a limitação das finalidades, que é o conceito, né? Perdão, da minimalização dos dados sobre a GDPR, ou seja, significa que você deve se limitar a usar esses dados apenas ao necessário que ele se fizer. Por exemplo, se eu estou numa pesquisa, esses dados eles devem ser utilizados apenas durante a pesquisa. Coleta, tratamento, armazenamento e a exclusão, né, dos dados. Essa seria a sequência. Aí temos aí também a liberdade de exercer os direitos e livre acesso à informação, ou seja, o titular ou o cidadão, ele precisa ter livre acesso à informação dele, para ele saber como que está sendo tratado esse dado. Ele precisa falar assim, eu preciso saber como é que esse dado está sendo tratado, como é que está sendo armazenado, e ele pode conseguir isso. Tá? De maneira legal, ele pode enviar uma carta para a empresa, um e-mail para a empresa, e a empresa explicar para ele como que está sendo feito o tratamento. E ele também tem o direito à revogação do uso desses dados. Ou seja, lá no passado, eu preenchi um cadastro online, um formulário num site, mas hoje eu não quero mais receber informações, eu não quero mais que meus dados estejam armazenados nesse site. Eu envio um e-mail a essa empresa, ou uma carta, né, e peço a exclusão dos meus dados do banco de dados. Aí temos aí a qualidade dos dados. O controlador de dados deve garantir a precisão dos dados tratados e mantê-la atualizada e relevante. Ou seja, que todos esses dados que o controlador ou a empresa recebe têm que ser consistentes, têm que ser reais, e ele deve manter atualizado, ou seja, ele tem que pedir permissão para o titular da linha para ligar e manter atualizada essa informação. No caso de um banco, por exemplo, ou de uma universidade, que, né, normalmente os alunos mudam de curso, coisa assim, então normalmente eles têm que manter isso atualizado. Aí temos também a transparência, né, que são as informações que são sobre tratamento de dados devem estar claras, precisas e facilmente disponíveis aos usuários. Tá? É aquilo que eu falei. A transparência é como a empresa usa esses dados, qual é o uso, né? E ela tem que estar essa informação tem que estar disponível ao titular quando ele precisar. Quando ele fala assim, eu quero acesso aos meus dados, eu quero ver como estão os meus dados, a empresa tem que liberar esse acesso. Tá? Aí tem a segurança. O controlador de dados e todos os operadores precisam garantir a presença de medidas técnicas e organizacionais para proteger dados pessoais de acesso não autorizado, destruição por acidente ou ilegal, perda, alteração e comunicação ou divulgação não autorizada. A questão de segurança aqui, que é mais a minha área, é bem importante, porque existe uma coisa chamada CIDAL na segurança da informação. Aqui é confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, ilegalidade ou não repúdio.
Isso são 5 pilares da segurança da informação. O que acontece? Existem muitas empresas que têm controle de acesso por biometria, por um cartão magnético com QR Code ou com um código de barras, enfim. Mas tem empresas que não têm isso. Tem empresas que não têm esse tipo de controle. Por exemplo, você vai no supermercado do seu João, ele não vai ter para cada usuário ali uma biometria, ele não vai ter para cada usuário controle de acesso para acessar o arquivo. Acaba acontecendo, acaba várias vezes. Isso acontece até em empresas de grande porte, tá? Então, aqui fala o quê? Da segurança, que nós precisamos garantir a presença de medidas técnicas, ou seja, todas as técnicas de segurança possível. Minha empresa utiliza um sistema, tudo bem. Como é feito o controle de acesso por esse sistema de gerenciamento da empresa? É com senha? O usuário, quando vai fazer login no sistema, tem controle de acesso, o logs, o horário que foi acessado, o que ele fez dentro do sistema, quais foram as atividades que ele fez ali dentro, se ele apagou algum arquivo, se ele fez cópia. Existem ferramentas chamadas DLPs, que são Data Loss Prevention, né, ou prevenção de perda de dados, que são só programas de computador que fazem esse tipo de monitoramento. Aí nós temos soluções endpoint, que fazem bloqueio de cópia para pendrives, né, para USB, ou para e-mail, para Google Drive. Aí nós temos também a criptografia no banco de dados. A partir do momento que esses dados são inseridos no banco, o que esse banco se transforma? Como é que nós vemos ele? E como nós deveríamos ver ele? Né? Coisa que dificilmente nós vemos aí para um CNPJ ou CPF, por exemplo. Existem algumas hashes, né, que é uma parte da criptografia, que nós conseguimos alterar. Ao invés de colocar uma senha, que é um texto limpo, né, um texto plano, que a gente fala, nós colocamos essa hash, onde ela oculta o texto real. Ela te dá um monte de caracteres sem sentido nenhum. Isso ali acaba dificultando a ação do hacker. Por quê? Quando nós fazemos isso, não tem como quebrar aquela criptografia, aquela hash. Então o hacker não consegue ter acesso à senha, a um CPF, a um CNPJ, caso tenha. Tá? E uma das coisas que eu penso que a LGPD deveria colocar é criptografia em campos pessoais, como CPF, ou até mesmo de empresas, né? CNPJ, telefone, e-mail. A questão, aí nós falaremos lá na frente de dados sensíveis, que são dados religiosos, se a pessoa é associada político a algum partido, entre outros. Tá? E aí nós temos também a prevenção. Tá? É a responsabilidade do controlador de dados e do operador garantir que as medidas técnicas e organizacionais estejam sendo colocadas em práticas para evitar possíveis danos devido ao tratamento dos dados pessoais. Ou seja, que essa prevenção seja feita da seguinte maneira: o operador está ali operando e não pode alterar o dado de maneira alguma, ou seja, trocou um A, adicionou um A, um B, ou tirou o número de telefone. Isso não pode acontecer. Tá? Então, essa é um método de prevenção, que esses dados não sejam corrompidos de maneira alguma, que não sejam alterados ou modificados de maneira nenhuma. Aí nós temos aí a não discriminação, né? Que nenhum tratamento de dados deve ser realizado para fins discriminatórios. Ou seja, perdão, que você não pode coletar o dado de uma pessoa de cor negra só para ligar para ela, você gosta disso, né? E fazer perguntas como perguntas racistas, perguntas de teor racista ou com pretendência discriminatória, né? Não apenas isso, por exemplo, com os homossexuais hoje em dia, né? Não podemos, você pode até não aceitar aquela condição, aquela aceitação que eles têm, o estilo de vida, mas você também não pode discriminar eles através da lei que nos fala isso, né? Você não pode usar os dados para fazer discriminação ou até mesmo falar para o outro, hoje eu vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Por favor. Hoje eu fiz levantamento de informação de um gay, o cara é não sei o que, isso, aquilo outro. Isso não pode acontecer, tá? Porque se encaixa em discriminação. Mesmo que a pessoa não esteja presente, é de uma discriminação. E responsabilidade. Como controlador de dados,
nós precisamos estar em conformidade com a lei e conseguir provar isso legalmente. Ou seja, toda vez que nós recebemos um dado, nós precisamos provar que nós recebemos aquele dado de uma maneira legal, ou seja, que foi aceitado pelo cliente, né, que foi entregue pelo cliente de uma maneira totalmente voluntária, que não foi nada forçado, coisa assim. Quando é por sites, por exemplo, nós temos aí os cookies, né? Os cookies são nada mais do que algumas políticas de privacidade que tem dentro do site, que está falando o quê? Que eles vão pegar alguns dados pessoais da sua máquina, como o IP da máquina, endereço MAC, tipo de placa, a sua geolocalização, né? Onde você vive, e tudo que você fizer naquele site vai ser registrado. Se você colocar o seu nome no formulário, você está aceitando a política de privacidade e tratamento de dados daquela empresa. Tá? E aí, nós temos aí o controlador. Tá? Agora eu vou falar do controlador, que é a pessoa natural ou jurídica é a pessoa privada ou jurídica, né, que faz aí o controle, por exemplo. Se eu tenho uma empresa ou se eu trabalho como consultor e capto dados, o que eu poderia fazer? Eu vou dar um exemplo mais claro. Eu sou consultor na área de TI, ok? Freelancer, vamos colocar assim. Eu vou fazer trabalho para uma empresa terceira. Essa empresa terceira vai me enviar os dados, como contrato, ou como dados de CPF, endereço, número de telefone, número de e-mail, entre outros. Nome completo do responsável. Só que eu não sei digitar contrato. Eu pego esses dados e falo para o advogado, ó, digita esse contrato para mim com esses dados. Veja bem, eu sou o controlador e o advogado se tornou o operador. Tá? Eu controlo por quê? Mas os dados não são meus. Eu não sou o dono dos dados, eu sou responsável pelo que está acontecendo com eles, pelo tratamento. E após isso, eu tenho que fazer a exclusão total desses dados. Após esse advogado preencher o contrato, bater o contrato, ele me entrega esse contrato e fala, perfeito, agora você pode apagar todos esses dados que você tem aí. Ok? E eu faço da mesma forma, apago esses dados do meu computador, do meu sistema, do meu banco de dados. E mantenho apenas no contrato, porque é público entre eu e a parte do cliente. Tá? Então, eu sendo controlador, eu posso falar para o advogado o que ele pode fazer com esses dados ou não. Tá? O que seria um operador. Agora, o operador é uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que executa o tratamento dos dados, certo? Ou seja, eu enviei para o advogado os dados, falei para ele, ó, eu quero que você bate um contrato de serviço assim com esses dados dessa empresa. Esse advogado vai bater esses dados, vai bater o contrato com todos esses dados. Ele faz o que eu pedi para ele fazer. Tá? Então, eu acabo de ser responsável pelo envio de dados, pelo compartilhamento de dados, e o operador acaba de se responsabilizar junto comigo em fazer apenas aquilo que eu fale para ele fazer, nada mais que isso. Perfeito. E aí nós temos aí o nosso DPO, que é o encarregado de dados. Tá? O DPO ele é contratado pelo controlador, e ele faz o meio de campo entre o controlador e a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, com os funcionários da empresa e com os clientes. Tudo que acontece ali referente a dados de clientes ou fornecedor ou funcionários, ele tem que conversar com essas pessoas e também anunciar a ANPD o que está acontecendo. Se houve um vazamento, o DPO ele é responsável por informar a ANPD. Tá? Só lembrando que a multa vai de 0 a 50 milhões ou 2% do faturamento. Tá? E aí, esse DPO ele também é responsável pelo treinamento de funcionários da empresa sobre política de privacidade. Tá? Você pode contratar um DPO para fazer o treinamento dos seus funcionários, como é que eles devem agir, como é que eles devem tratar os dados, como armazenar esses dados, qual a maneira correta de fazer. E ele também é responsável por estruturar todo o planejamento de como é feito desde que chega o dado até o momento da exclusão. Óbvio que ele responde a quem? Ao controlador, que é a mesa diretora da empresa. Perfeito.
Essa é a resposta. Esta é a resposta para a sua pergunta. Perfeito. Um pouco longa aí, desculpa. Agora eu vou fazer uma pergunta não tão técnica, mas foi muito bem explicado. Quem tiver alguma dúvida depois, pode entrar em contato, inclusive empresas que possam assistir depois. É possível fazer a implementação, né? Agora, existe alguma empresa ou alguma entidade, mesmo que seja pública, que está dispensada da LGPD? Existe alguma exceção? Não. Nenhuma. Privadas e governamentais. Fundações, tudo. Todas elas. Todas as empresas, porque um problema que tinha é assim, ó, vamos deixar claras as coisas. O vazamento de dados, ele não acontece apenas por empresa privada, certo? Empresas governamentais também fazem vazamento de dados. Se nós percebemos, tem informações que nós não colocamos em lugar nenhum e apenas empresas governamentais têm esse acesso. Então, essa lei, ela se aplica tanto a empresas privadas e empresas públicas, do governo ou empresas privadas. Tá? E só para complementar aí, podemos falar aí que nós temos 5 tipos de dados, né? Que são aí os dados normais, dados sensíveis, anonimizados, e nós temos outros 2 tipos de dados, que são os identificáveis e pseudonimizados, né, que são dados que, dependendo da junção, sozinhos eles não representam nada. Mas se você colocar aquele dado ali com algum outro dado, ele mostra para você informação sobre a pessoa. Né? Seria um dado pseudonimizado ou identificável, vamos falar assim. E nós temos os dados sensíveis, como eu estava falando, né, que é sexo, a questão de religião, escolha religiosa, partidos políticos, afiliação ao partido político, ou até mesmo a questão de uma doença. Isso é um dado muito sensível. Por exemplo, vou no médico, né, ou alguém vai ao médico e esse paciente descobre que tem HIV. Por exemplo, isso é um dado muito sensível, uma informação muito sigilosa. Então, essa informação tem que ser guardada a 7 chaves. Né? E aí nós temos dados estruturados, né? Porque os dados são divididos em 2 grupos, estruturados e não estruturados. Estruturados são dados como nome, sobrenome, CPF, RG, endereço, e-mail, telefone. E nós temos os não estruturados, que são comentários em redes sociais, um site que você curte ou não, por exemplo, um e-mail que você envia. Isso são dados não estruturados. É semelhante ao algoritmo que vai pelas suas escolhas. Aliás, hoje, quando você entra em qualquer site pela primeira vez, ou não necessariamente pela primeira vez, ele geralmente tem a pergunta, você aceita os cookies? Né? Que é aquilo lá que você havia mencionado, que esse site você está dando autorização para que ele possa armazenar algumas informações. E se forem informações sensíveis como essa, a gente pensa que é algo simples, mas não é. Até hoje, eu fiz um vídeo algumas 2 semanas atrás, em relação à segurança, que, por exemplo, tinha muito golpe, né? Que era para abertura, encerramento e alterações do microempreendedor individual. Hoje você tem que ter, são 3 níveis de segurança, bronze, prata e ouro. Né? No nível bronze, você não consegue fazer alteração, baixar. Para você abrir, tem que ser ou prata ou ouro, um MEI hoje. Doutor Luciano Busato, muito obrigado, seja muito bem-vindo, viu? Doutor Luciano Busato é um grande jurista aqui da nossa região. Nos sentimos aí privilegiados pela participação. Então, e no meio jurídico, inclusive, para se obter algumas informações pessoais, tá? Tem um instituto, um remédio para isso, que é o habeas data, tá? Quando você necessita, até mesmo para correção de algumas informações suas, né? Então, para termos noção aí da importância desse assunto da LGPD, qualquer tipo de informação sigilosa ou que possa, de certa forma, criar constrangimento ou fornecer informação para, vamos pegar o caso de partidos políticos, né? Tal pessoa afiliada a esse partido,
você acaba descobrindo algumas informações que podem ser usadas de forma indevida, né? Sim. Esse problema, né, com esses dados sensíveis é isso. Então, na minha concepção, quando eles falam de anonimizar os dados ou guardar de uma maneira correta esses dados, seria aí a criptografia, né? A criptografia, ela vai ocultar essa informação, ela vai ser legível apenas a quem tem o acesso a essa informação, quem deve ter o acesso a essa informação. Por exemplo, se você tem um sistema e na sua rede, e a sua rede for hackeada, um hacker invadir a sua rede e ter acesso ao banco de dados, ele não vai conseguir ver esses dados sensíveis, porque eles estão criptografados. Existem alguns tipos de criptografia. Tá? Existe criptografia simétrica e assimétrica. A assimétrica ela é uma mão de via dupla. Você tem uma chave privada e uma chave pública. Já a simétrica não. A simétrica é uma chave única. E aí tem criptografia de bloco, que age de uma maneira simétrica. Nós temos as hashes, que também agem de via única, né? Você não tem um método de quebrar essa criptografia, essa hash. Então, perdão, a melhor solução para esse tipo de dado, de informação, esse tipo de coisa não acontecer, esse tipo de vazamento não acontecer, seria a criptografia do banco, de campos específicos do banco, CPF, como eu falei antes, né? Para mim, o CPF seria um dado sensível, porque são pessoas que têm que ser autorizadas para checar isso. Eu não posso simplesmente sair mostrando o número do meu CPF, porque alguém pode cometer uma fraude com o meu número de CPF. Aí a gente está falando de Brasil, onde as pessoas inventam cada coisa todo dia. Sim. Então, assim, para mim o CPF deveria ser algo sensível. Também uma informação sensível, o que não é ainda. Tá? Mas questões de doenças, opção religiosa ou filiação a um partido político, isso são dados sensíveis que podem destruir a vida de uma pessoa. A gente está falando aí de uma empresa, por exemplo, um RH vai fazer uma contratação, ele vai perguntar, né, você está disponibilizado para trabalhar os 6 dias? Ele não vai perguntar sua religião diretamente. Ele não vai falar, você é o quê? Você é católico, judeu, muçulmano, cristão, o que você é? Ele simplesmente pergunta. Eles nem perguntam, hoje eles anunciam que o trabalho é das 9 da manhã às 18, de segunda a sexta-feira, e algumas vezes no final de semana. E aí você pode informar, eu sou adventista, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu sou católico. Né? Em questão de política, de afiliação política, essa informação aqui no Brasil é um problema muito sério, porque hoje se você falar, eu sou de esquerda, sou de centro, sou de direita, é motivo para briga, entende? É motivo para o pessoal sair na porrada, vamos falar assim, e motivo de morte. Então, é algo muito importante e algo sigiloso, que ninguém precisa saber, como ninguém precisa saber do meu voto, em quem eu votei ou em quem eu deixei de votar. Perfeito. E esse é um detalhe muito sensível de alguns anos para cá, né? Agora, dentro das empresas, eu acho que o setor que mais armazena essas informações é exatamente o RH, né? Nas contratações. E ali é um ponto sensível. Essas pessoas, elas são as mais treinadas em relação a esse armazenamento de dados, porque o software, por exemplo, de um RH, de folha de pagamento, a ERP, né, um sistema completo, ele já deve vir com todas essas ferramentas para o armazenamento, né? Inclusive, depois a gente fala sobre o armazenamento na nuvem. E como que seria o treinamento para essa pessoa? Eles são os mais indicados, porque eles retêm, né, a maior parte das informações. Vamos lá. Deveriam ser os mais treinados, coisa que não é. Entendi. E, infelizmente, os softwares de contabilidade, né, os softwares de RH, em geral, eles não vêm com campos sensíveis criptografados, eles não vêm. Tanto que se hoje
Eu sou arquiteto em segurança da informação. Uhum. Se eu for fazer um pentest de uma rede, pegar o banco de dados, muitos deles, talvez 99% desses bancos, não vão ter tipo de criptografia em campos como CPF, sexo. Tá? Não existe. Porque não era uma necessidade até pouco tempo atrás. E eu estive conversando com uma empresa que eles desenvolvem sistemas para transportadoras. E eles não se importaram muito, não. Eles falaram, olha, a gente tem aqui o banco, continua do mesmo jeito que estava. A gente não mexeu em nada, não adaptou nada. E eles não pareciam estar incomodados com isso. Uhum. Entende? Então, assim, começando pelo treinamento. Sim, o pessoal do RH mais lidar com dado pessoal de funcionário. Mas nós temos também a parte financeira, né? Do pessoal do financeiro que faz o pagamento, né, desse pessoal. Então, eles têm acesso a número de conta, né, nome completo, telefone, e-mail. Então, eles também teriam que ser treinados. Né? E a questão de armazenamento, dependendo da empresa, tá, eles oferecem solução de armazenamento no Brasil mesmo. Não lá fora, mas no Brasil. O que, por um lado, é bom, porque se na empresa se alguma empresa, por exemplo, uma contabilidade, se tiver um software, um dia de chuva, cair tudo, não vai ter problema em recuperação do banco de dados, que é um disaster recovery, né? Que é a recuperação de desastre. Não vai ter problema nessa recuperação. Ou se um hacker invadir a rede, o banco de dados não vai estar ali. Obviamente, ele pode seguir a rota, ele pode seguir a rota, descobrir conexões e tudo mais. Mas na empresa que desenvolve o sistema, se ela armazenar o banco de dados, né, o servidor de dados, vai ter uma segurança muito maior do que numa contabilidade que tem 20 computadores, 30 computadores. Então, a estrutura de segurança seria outra, seria diferente. Seria melhor, vamos dizer assim. Sem desmerecer as empresas pequenas, tá, pessoal? Mas a estrutura, quando você é uma empresa grande, ela tem uma infraestrutura melhor. Ela tem uma infraestrutura mais robusta. Tá? Então, seria isso. Perfeito. Agora, falando sobre o armazenamento na nuvem, o que diferencia do armazenamento local, do armazenamento na nuvem? Tá, vamos lá. Antigamente, nós on-premises a gente fala, né? Ou seja, no local. Nós não tínhamos, uns 10 anos, 12 anos atrás, nós não tínhamos o conceito de nuvem, de uso, de trabalho na nuvem, de armazenamento em nuvem. Nós não tínhamos, há uns 15 anos, vamos colocar aí, não tínhamos o Google Drive, o OneDrive, entre outros. Todos os arquivos de uma empresa eram armazenados em um computador local que ficava no cantinho da empresa. Ninguém mexia naquela parte. Ou às vezes era no computador do chefe, e o chefe da empresa, o responsável pela empresa, utilizava esse computador como uma máquina de trabalho normal. E também para armazenar arquivo. Isso seria um premises que a gente fala, ou seja, servidor local, uma infraestrutura local. Com o desenvolvimento e avanço da tecnologia, surgiram os servidores de nuvem. As empresas de hospedagem começaram a vender servidor na nuvem, servidores privados ou servidores VPS, onde as empresas começaram a fazer a contratação para armazenar arquivo, fazer hospedagem de site ou hospedagem de serviços. E aí a tecnologia avançou um pouquinho mais, para onde eles começaram a criar servidores na nuvem. Esse armazenamento em nuvem nada mais é do que um data center, tá? Só que em vários locais. Por exemplo, vamos pegar aí a Amazon, né? A AWS, que eu sou mais especialista. Eles têm servidores por regiões e disponibilidades, áreas de disponibilidade. Tá? São 296 servidores ao redor do mundo, se eu não estou enganado, 296 regiões ao redor do mundo, com várias áreas disponíveis. Ou seja, hoje nós temos a rede híbrida, que nós temos um servidor na rede, servidor na nuvem, tá? Nós armazenamos na nuvem e nós acessamos do nosso computador local. Certo? Essa conexão é feita da seguinte forma: eu estou aqui no meu computador, simplesmente entro num link ou
ou num atalho que está na minha área de trabalho, e eu tenho acesso a esses dados. Ou simplesmente eu clico e acesso o sistema, só que esse sistema está na nuvem, está armazenado na Amazon, ou na Google, ou na Microsoft, que são as 3 maiores aí, né? E eu não perco nada. Se der um problema na minha rede, no meu computador, eu não perco nada. Em questões, tá? Por exemplo, quebrou meu computador, beleza? Eu não tenho gasto com servidor, eu não tenho gasto com equipamento, com manutenção. Custa menos em questão de energia elétrica, custa menos para manter o ambiente, porque você teria que ter um ar-condicionado rodando ali para refrigerar aquele servidor, o servidor teria que estar rodando 24 horas, e você teria que pagar alguém para ficar administrando esse servidor local. Então, isso tudo gera um custo, o que a nuvem te dá muito menos, porque você não paga você não gasta com infraestrutura, você não gasta com 24 horas. Beleza, o meu escritório trabalha das 9 da manhã às 18. Deu 18 horas, você desliga tudo e vai para sua casa. E o servidor está lá rodando na nuvem. Óbvio que, dependendo do servidor que você escolher, você paga por hora, você paga por segundo, por hora e por mês, e alguns você paga por uso. Ou seja, quanto mais você coloca de arquivos lá, você paga quando você tira. Você pode colocar de graça. Você pode enviar de graça, sem problema nenhum. Mas quando você for fazer o download da informação, você paga. Tá? Então, ele é melhor? É muito melhor hoje você ter uma infraestrutura híbrida, porque o seu servidor está seguro. A Amazon, por exemplo, ela é responsável por toda a parte de fora, ou seja, ela garante para você que o seu servidor vai estar rodando 24 horas, 7 dias da semana. Ela garante para você a segurança física, né? O que na nossa empresa às vezes nós não poderemos fazer, porque alguém pode invadir de uma maneira fácil, ou pode ser de uma maneira difícil, mas acabar invadindo, um funcionário roubar o servidor, roubar alguma coisa, isso tudo. Na nuvem é mais seguro porque você consegue criar regra de acesso para o usuário, você consegue criar regra de que hora ele vai trabalhar naquele programa ali, você consegue criar outras regras de monitoramento de tudo que é feito. Por exemplo, você consegue criar um backup ou um snapshot. Um snapshot é uma cópia daquele programa, daquele sistema. Caso ele venha dar problema, você simplesmente restaura aquele snapshot, aquela cópia, e ele volta a funcionar de uma maneira rápida e simples. Então, assim, a nuvem, ela te garante, essas empresas que estão na nuvem, né, essas plataformas, elas garantem que o serviço está rodando 24/7, o que nós não conseguimos garantir no nosso local. Caso falte energia, falta de internet, como acontece muito no Brasil, aqui em São Paulo principalmente, acontece muito a queda de energia, ou a internet fica indisponível por horas, às vezes. Isso acaba dando um prejuízo para a empresa. Imagina se você tem uma empresa de e-commerce, né, e o seu site fica fora do ar por horas ou dias. Imagina o prejuízo financeiro que isso não te dá. Então, a nuvem acaba nos garantindo essa parte. Só que, com a LGPD, existem algumas regras. Tá? Por quê? Existem alguns estados nos Estados Unidos que não têm uma lei de proteção de dados ou algo equivalente à proteção de dados. E existem estados que têm proteção de dados, né? Uma lei específica para proteção de dados ou algo equivalente. E a LGPD, ela pede, você tem a empresa que for fazer armazenamento de dados fora do Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Canadá, ela tem que hospedar em um local onde exista uma lei de proteção de dados ou algo equivalente. Washington Nova York, Califórnia, se eu não estou enganado, e tem mais uns 4 ou 5 estados que tem. Tá? Então, beleza, onde seria o melhor local para eu colocar os meus dados, ou os dados dos meus clientes? Em um estado, se não for no Brasil, veja bem, se não for no Brasil, em um lugar onde tenha lei de proteção de dados ou algo equivalente à LGPD. É isso aí. Essa é a resposta. Perfeito, então, meu caro.
Tem mais algum ponto que você gostaria de abordar, seja na parte técnica, seja para pequenas empresas, se existem, digamos assim, níveis? Para uma empresa menor, pode ser até tal etapa, não etapa, entendo que eu quero colocar assim, é que se tem níveis de implantação para empresas pequenas, empresas de médio porte, empresas de grande porte. Existem esses níveis ou isso vai variar de acordo com o número de funcionários? Na verdade, ele não varia de número com o número de funcionários, tá? A lei, ela é clara, a LGPD ela é bem clara que ela é para todos a mesma coisa. Indiferente se você tem uma empresa com 5 funcionários ou com 500. A lei se aplica da mesma forma para todos, até porque senão seria vantagem para alguns e desvantagem para outros. O que acontece é a questão de investimento nessa área, tá? O que, no meu ver, assim, como eu falei no começo. Óbvio que uma empresa de grande porte, ela vai ter um financeiro melhor para poder investir nessa área. Comprar um sistema de acordo com o que a lei fala, fazer um treinamento de funcionários de acordo com o que a lei fala, e é necessário, tá, pessoal? Esse treinamento é uma necessidade. Assim como ter a política de privacidade no site e aos redores da empresa disponível. Por quê? A política de privacidade ela tem que estar disponível a todos. Funcionários, clientes, fornecedores, tá, no site da empresa e nos lugares físicos da empresa. E também colocam ainda sobre a política de segurança da informação. Por quê? Política de segurança da informação é aquela política assim, sua senha tem que ter no mínimo 12 caracteres ou no mínimo 8 caracteres. O seu usuário tem que ser esse, não pode ser nada parecido com o seu nome ou nome de filho. Compartilhamento de arquivo só se o funcionário tiver permissão para fazer. Acesso ao arquivo só se o funcionário tiver a permissão para fazer. Tá? Ainda tem aquele negócio da mesa limpa, né, do desktop limpo. Você não pode deixar papéis ou qualquer indicativo de senha colado em gadgets na tela do computador ou jogado papel em cima da mesa com senha, informação de cliente. O que existe muito ainda, né? Muitas pessoas ainda fazem anotações. Eu sou um que faço muita anotação. Tudo tem que estar dentro de gaveta com chave. Tá? Quando sair do seu computador, pressionar a bandeirinha do Windows e o L junto para fazer o bloqueio da tela. Ou se não, vai lá no usuário, clicar bloquear a tela. Por quê? Toda vez que você sai e deixa a sua tela aberta, você dá a disponibilidade de alguém de má fé fazer algo no seu equipamento com o seu usuário. E aí, como você explica que não foi você que fez? Se foi com as suas informações. É difícil. Mas a empresa tem câmera. Tudo bem, tem câmera. Mas foi com o seu usuário. Você vai ser responsável. Por quê? A partir do momento hoje que uma pessoa entra a trabalhar numa empresa, ela recebe um documento que ela está falando ali que ela aceita as políticas de privacidade da empresa, que ela aceita as políticas de segurança da informação da empresa. Então, quando você aceita esse termo, lá, alguns termos são bem específicos, que você se torna responsável por tudo que acontecer com o seu equipamento, tá? Tudo que acontecer com o seu usuário e com a sua senha. Você é responsável. Então, não importa se foi o Pedrinho que usou o computador do João e fez uma besteira. É o João que vai ser o culpado. Obviamente que o Pedrinho também vai ser o culpado. Mas o João vai ser o culpado igualmente, porque ele deixou o computador dele aberto, sendo que ele recebeu um treinamento, ele recebeu uma política de segurança da informação, onde fala que ele não pode deixar o computador dele com a tela aberta quando ele está ausente no computador. E detalhe, normalmente isso vem em forma de manual de como você faz esse bloqueio da tela, como você deve agir caso aconteça, como você deve se portar com o cliente, como você deve armazenar o dado de um cliente. A política de segurança da informação, ela é muito ampla. Existem políticas de segurança da informação ou política de privacidade que tem 200 páginas, porque existem manuais dentro delas de como você faz, tá? De como deve ser feito
Por exemplo, eu ligo para um cliente, eu não posso ficar anotando o que o cliente me fala, ou não posso anotar dados do cliente no papel. Ou, se eu anotar, eu tenho que destruir essa informação. Então, existe um manual, um passo a passo lá dentro, tá? Dentro dessas documentações. Perfeito. Essas informações aí foram informações bem interessantes, porque eu não conhecia toda a lei da LGPD, né? E da importância, porque eu já vi casos de se ter problema exatamente por conta desse procedimento. Pegar informações e anotar, e outra pessoa entrar e ter interesse naquela informação. Eu já vi um caso exatamente como esse relatado. E de trazer problemas, de sumir documentos, de alguém entrar, de deixar o documento, alguém entrar e, de repente, o documento sumir. Então, é bastante importante essas informações. Meu caro, deixa aí as últimas palavras contigo aí, para a gente finalizar. Só voltando na senha lá, eu vou só compartilhar minha tela aqui por 2 minutinhos no máximo. Sem problema nenhum. E vou te mostrar aqui o que é como é feita a proteção da hash, tá? Por exemplo, aqui eu digitei a palavra senha, tá? Eu vou colocar aqui senha 1, 2, 3, 4. Quando eu pressionar Generate, veja que ele me gerou 2 tipos de hash. Vocês podem ver isso aí, né, pessoal? Beleza. Sim. Tá. Ele gerou uma MD5, que é esse número aqui, e ele me gerou uma SHA-1. Eu tenho a SHA-1, SHA-256. Tá. O que acontece? Veja bem, ninguém consegue descriptografar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui, essa MD5, eu vou copiar ela. Tá, eu vou vir aqui, encoder, decoder, base generator. Ele não vai. Deixa eu ver aqui se eu vou ter para decoder. Peraí. 5 decoder. Aqui. Eu vou pegar esse site aqui, que é bem confiável. Eu vou colocar essa hash aqui. Se eu tentar, ele me deu aqui que a senha foi encontrada. Mas veja que essa senha é uma senha muito fraca. Tá? A senha 1, 2, 3, 4. Ela é muito fraca. Se eu vier aqui fazer assim, L, R, M, eu vou gerar a mesma coisa, uma senha. Eu vou vir aqui e vou colocar de novo para tentar decriptar ela. Veja bem que agora ela me deu um resultado que não foi encontrado no banco de dados. Essas empresas, tá, de criptografia, esses sites onde você consegue decriptar uma senha, por exemplo, eles têm bancos de dados que têm milhares de senhas que, assim, é imaginável a quantidade. Tá? Tem alguns sites até que falam que tem 100 milhões de tipos de senhas diferentes. Primeiro, não use qualquer site para fazer uma senha. Não use nenhum tipo de site para criar uma senha. Segundo, a senha que você fizer, faça ela um pouco maior do que 8 caracteres. Detalhe, não use apenas letras e números e nem letras maiúsculas e minúsculas. Não use nome de filho, nome de pai, nome de mãe, número de telefone, nome de gato nem de cachorro. Use algo que seja difícil para um terceiro lembrar. Tá? Troque letras por caracteres ou números, né? Coloque letras maiúsculas e minúsculas, porque existe uma tabela que fala mais ou menos que uma letra curta de até 8 caracteres com letras apenas demora em questão de um mês para ser descriptografada. E letras e senhas maiores de 8 dígitos, com caracteres de 8 a 12 dígitos, com números, letras e caracteres, elas são mais ou menos 400 anos para serem descriptografadas. Ou seja, a segurança é muito maior, muito maior. Então, assim, uma recomendação de profissional. Não use sites para criar uma senha, e quando você for criar uma senha,
coloca uma boa senha, uma senha que tenha caracteres, letras e números. Tá? Caractere que você fala é asterístico. O asterístico, arroba, o jogo da velha, né? O símbolo do dólar, porcentagem, e-comercial, exclamação, interrogação, o barra. Perfeito. Mais bom, já aproveitando, bom, essas seriam as dicas, tá? Agora, se você precisar de um DPO, de um consultor na área de segurança cibernética, pode escrever aí no chat, tá? Se quiser entrar em contato direto com o Nildo, ele tem meu telefone. Ficarei mais do que feliz em ajudar, tá, pessoal? Relembrando que eu tenho certificação da ISO e da NIST, que são 2 padrões de segurança da informação, e eu tenho também certificação de PO, então eu sei como fazer o processo. Já fiz algumas implementações, tá? E fico à disposição aí de quem precisar, tá bom? Agradeço aí. Sim. Se quiser deixar, você consegue digitar no chat ou não? No chat aqui, no private apenas. Tá, manda para mim que eu coloco aqui. Tá, fazer assim, cadê? Quem quiser entrar em contato, já pode entrar em contato direto contigo, ou até mesmo para outros tipos de treinamento. Você tem algum curso desenvolvido que você ofereça às empresas? Sim, eu tenho curso para eu enviei para você no seu WhatsApp lá. No WhatsApp. Eu tenho treinamento para segurança da informação, né? Como se portar, ou treinamento de segurança básica para funcionários em geral. Tenho treinamento para tratamento de dados também. Tá? E outra coisa, muito bem lembrado. Quem precisar de licenças originais do Windows e Office, só entrar em contato aí, que eu também faço a venda de licenças originais a um preço bem legal, tá, pessoal? Mas em questão de treinamento, eu tenho esses 2 treinamentos voltados para a segurança da informação, certo? Eu tenho já um programa pronto, né, um curso pronto para fazer o treinamento. Mas é mais técnico. Não é técnico. É só para o pessoal da sua empresa ficar alerta com técnicas que os hackers utilizam e acabar não caindo. Tá? Porque existe uma coisa chamada phishing, né? Eu já falei num outro vídeo já que a gente fez. O phishing é uma técnica de pescaria. O hacker vai lá, cria um site falso, um e-mail falso, e ele manda um conteúdo para a vítima dele através de SMS ou e-mail. E aí a vítima acaba clicando, entrando no site falso e colocando suas informações de login e senha, às vezes de cartão de crédito, né, o que seria um prejuízo financeiro bem grande, né, para a empresa ou para o funcionário. Então, eu tenho esse tipo de treinamento e tenho sobre a adequação da LGPD. Perfeito. E esses cursos, eles são em uma plataforma ou você seria um Não, virtual? eu faço ao vivo para todo o time da empresa, de 1 funcionário a 100 funcionários. Maravilha. Então, depois eu vou deixar nos comentários, aqui é fixado nos comentários o e-mail do profissional, do Zdolski. É difícil até falar o nome do cidadão. A origem desse nome, para a gente encerrar. Origem polonesa. Da cidade de Płock, no centro, próximo a Varsóvia. Maravilha, então. Pessoal, agradecemos demais a todos que assistiram até o final dessa live. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Você tem um canal também, né, Zdolski? Tenho um canal chamado Cryptodata Cybersecurity. Deixa com você aqui. Manda aqui no chat privado, que eu já deixo aqui também nos comentários. Tá. E, claro, também já deixo aqui depois nos comentários afixados para quem... Privado para você. Maravilha. Tá. E lá eu falo bastante sobre... Só que lá é algo mais técnico, né? Então eu falo bastante sobre segurança cibernética, programação de computador, infraestrutura, cloud computing, né? Que é computação na nuvem, entre outros. Perfeito. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Zdolski, por aceitar, né, o convite mais uma vez.
já está convidado para outros momentos aí. E se inscrevam no canal dele lá, que tem informação muito relevante aí para a gente. Pessoal, excelente noite. Até o próximo vídeo. Boa noite a todos aí. Obrigado, Nildo. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.